O meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo? Bom, eu vou colocar os textos na tela e aí vocês vão ver do que se trata o nosso vídeo. Vamos procurar ser o mais rápido possível e que possa ser bem entendido, sem tomar muito tempo, sem muita conversa. Vamos lá, então? Tá aí na tela, meus queridos companheiros de estudo bíblico. Livro de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Olha, a pessoa que não conhece esse texto aqui é porque é um crente bem novinho na fé. Porque todos os cristãos, né? Mais um pouco de tempo aí de fé, conhece de cor onde está esse texto. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Calma aí, meus queridos, que é o seguinte, nós vamos, não é bem assim, eu creio que vocês já viram mil e uma pregação e ensino a esse respeito. Só que o texto falando aqui de libertação, né? De liberdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós não vamos tratar desse assunto especificamente aqui, mas vamos tratar de um mal entendido que grande parte das pessoas tem a respeito desse texto. O que acontece? Vocês sabem que existe aí no meio da cristandade aqueles que entendem que o salvo ele tem livre-arbítrio. Ele foi liberto por Cristo e agora ele saiu da prisão de Satanás e então ele está livre para fazer o que quer, o que bem entende. Inclusive está livre para escolher se quer ir para o céu ou se quer ir para o inferno. É assim que muitos acreditam. É assim que muitos entendem, é assim que muitos escutaram, é assim que muitos foram ensinados. Por causa disso que nós estamos começando com esse texto aqui. Eu pergunto a você, meus prezados, você, meu irmão ou irmã, que está vendo esse vídeo aqui. Me permita perguntar para você, e você, o que você acha? Você é uma pessoa liberta em Cristo? Com certeza que sim. Então, se você é liberto em Cristo, me diz aí, você tem liberdade para fazer o que você quer ou não tem? A ver, a pessoa diz, não, eu não tenho. Ué, mas Jesus não libertou? Dá a entender que devia ter, então, liberdade para fazer o que quer. Está liberto, está livre, fazer o que quer. Ou a pessoa pode entender assim, não, agora estou livre, agora eu posso fazer o que eu quero. É essa dúvida que nós vamos ver, amados, por dentro de textos bíblicos, para a gente não cair no erro de pender para um lado, pender para outro e pender errado, certo? Então vamos pender para aquele lado que a Bíblia nos ensina, porque ali na Bíblia ali está a autoridade para nós guiar, certo? Vamos aos outros textos, são poucos, não vão demorar muito. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18, o que está escrito? Está falando de liberdade, como aqui está falando de liberdade também. Então veja bem, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ué, como que a gente vai entender que o texto aqui diz que foi liberto e agora aqui diz que uma vez liberto do pecado, a pessoa se tornou servo, mas servo não é livre. Existem duas coisas. Existe o senhor, o patrão, e o servo, aquele que é empregado, enfim, que presta serviço. O servo ele tem que prestar serviço para o seu patrão. Então, logo, ele tem que obedecer. Se ele não obedece ao patrão, não é servo. Mas o texto diz que Jesus libertou.
e que verdadeiramente sereis livres. Como entender isso aqui? Veja bem o outro texto, que Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ajuda já a entender mais um pouco. Jesus chamou a liberdade. Porém, mas tem um porém, né, ali. Porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você entende? A liberdade com que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você começa a perceber que liberdade é essa que Jesus libertou? Entende? Vamos ver mais para frente. Aqui nós já vimos um pouco que essa liberdade não é tão assim como nós entendemos de liberdade, principalmente nós de língua portuguesa, brasileiros, né? Nós entendemos liberdade diferente. Mais alguns textos aqui. Mateus capítulo 7, versículo 21. Senhor Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, portanto, um servo que está chamando Jesus de Senhor. Porque quem que vai chamar alguém de Senhor se aquela pessoa não for autoridade sobre aquele que está chamando de Senhor? Percebe? Então Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, então aqui se eu sou livre, Jesus me libertou, sou livre para fazer o que eu quero. No meu entendimento brasileiro aqui, eu sou livre, eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Mas agora aqui Jesus está dizendo que se a pessoa, que muitas pessoas vão chamar ele de Senhor erradamente, que são pessoas que chamam ele de Senhor, mas que não fazem o que ele manda. Não. Então, que Senhor é esse? Que Senhor é esse que não é obedecido? Então aqui o Jesus já está dizendo que o verdadeiro liberto, o que chama Jesus de Senhor, ele é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O outro texto, João 13,16. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Espera aí. Servo e Senhor. O servo está abaixo do Senhor, portanto, o servo, ele deve obediência ao Senhor. Percebe? Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, portanto, o servo ele tem aquela liberdade, se o Senhor dele permitir, que ele tenha liberdade até onde o Senhor determinar que ele é livre. Mas essa liberdade é condicional. Outro texto. Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos oferecerdes como servo para obediência, nota que o servo ele tem que ser obediente para ele ser um servo. Daquele que ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Você nota que a liberdade com que Cristo nos libertou, aqui já dá para ver que é uma liberdade condicional, não é uma liberdade total para fazer o que quer. Fala mais um texto. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora eu entendi, amados, agora eu entendi a liberdade com que Cristo nos libertou. Mas olha como abriu o entendimento. Eu antes eu via assim,
Até algum tempo atrás, quando eu estava com a minha cabeça feita lá no sistema denominacional, aquilo que me ensinava era que era correto e pronto, eu não tinha muito assim, aquele desejo de ler a Bíblia, eu já recebia tudo prontinho, né? Mas depois que saí do sistema denominacional, eu passei a me dedicar ao estudo bíblico e hoje, graças a Deus, o entendimento é outro. Agora eu vejo que aquilo que me ensinavam, e conhecereis a verdade vos libertará, me falavam que era a liberdade para libertar a gente do vício. Se eu fumava, eu tinha que deixar de fumar e eu conhecendo a verdade, eu ia deixar de fumar. Que se eu bebesse, eu ia conseguir deixar de beber, e etc, etc, etc e tal. Mas nunca não me diziam que o que Jesus está falando aqui é libertação do pecado, amados. Porque das outras libertações nós temos de fazer a nossa parte, o nosso esforço. Por exemplo, a bebida. Não tenho nada contra as pessoas que bebem, porque a Bíblia, ela mostra que é problema diante de Deus a pessoa se embriagar. Não fala nada que é pecado a pessoa beber, tomar um vinho, sei lá, uma cervejinha, uma coisa assim. Desde que não seja dominada pela bebida. Então, essa libertação dos vícios, a gente tem que trabalhar contra isso, amados. Tem que lutar. Agora, a liberdade contra o pecado, amados, não adianta. Essa é só o sangue de Jesus que consegue libertar. Entende? Então se não adianta lutar, então não vou lutar, vou rolar no pecado, não, Senhor. De jeito nenhum. Nós temos que entender que o Senhor nos liberta, não é para viver mais no pecado. Não é para fazer o que quer. Portanto, essa liberdade que Cristo dá não é liberdade total para fazer o que quer e pronto, agora eu sou livre. Agora eu tenho livre-arbítrio. Agora eu posso fazer o que eu quero. Jesus me libertou. Jesus libertou 100% do pecado. Certo? É isso que dá para a gente entender aqui tranquilamente. Vamos ver os últimos versículos aqui. Nós paramos aqui, né, Romanos 6:22. Agora, porém, liberto do pecado, transformado. Note que quando a gente é liberto do pecado, que é a liberdade que Cristo dá, verdadeiramente sereis livres, a pessoa automaticamente é transformada em servo de Deus. Então não tem essa liberdade que nós pensamos. O verdadeiro, o salvo, o verdadeiro cristão, o salvo, ele não é liberto, ele é servo. Só que troca de Senhor, ele é servo de Deus. Ele deixa de ser servo do pecado. Ele é liberto da escravidão do pecado. O pecado não tem mais poder de mandar essa pessoa lá para o lago de fogo, lá para o inferno. A pessoa não vai mais para lá por causa do pecado, porque Jesus pagou todo o preço. Tem condenação, mas é outra condenação na carne. Aqueles que vivem no pecado depois de serem libertos e resolverem voltar para a escravidão do pecado. Tá certo? Mas então, a liberdade. Então, cai por terra essa história de livre-arbítrio para o salvo. 1 Coríntios 3:5, veja o apóstolo Paulo, ele fazendo um exemplo dele mesmo. Ele falou: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Que liberta é esse que fica debaixo de ordens que o Senhor ordena a cada um de diferente maneira. Porque é servo. Senhor é Deus, Senhor é o Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Livres, salvos, livres, libertos do pecado.
para ter a alegria, a satisfação, o gozo de ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor Jesus, ser servo de Deus. E a nós mesmos, como vossos servos por amor de Jesus. Veja bem, o salvo, além de ele ser servo do Senhor, por mandado do Senhor, ele tem, assim, vamos dizer, o dever de se fazer servo dos irmãos. Ou seja, trabalhar em favor dos irmãos, naquilo que os irmãos precisam de alguma maneira, naquilo que o irmão está precisando, a gente ajudar ele, certo? E para terminar aqui o último versículo, Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus dando espécie de um ultimato aqui: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É como Jesus está dizendo para nós: escuta aqui, se você não quer fazer o que eu mando, então nem me chame de Senhor. Nem me chame de Senhor. Porque não é um liberto. Porque o verdadeiro liberto, ele é servo do Senhor, é servo de Cristo. Não tem como não ser servo. Ok, os textos bíblicos nós vamos fazer um rápido comentário aqui para fechar o nosso vídeo de hoje. Veja bem, amado, essa parte que as pessoas ensinam, como me ensinaram, eu aprendi e acreditava que era assim até eu descobri a verdade das Escrituras, não é, amados, agora tu salvo, eu tenho livre-arbítrio. Você vê muita gente, então tem um grupo de cristãos que diz assim: não, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós quiser. Tem outro grupo que diz assim: não, nós não temos o livre-arbítrio. É a soberania de Deus que determina tudo em nossa vida. Nós não temos o direito de escolher praticamente nada. Veja bem, eu sou dessa opinião da soberania de Deus. Eu não tenho livre-arbítrio. Eu sou franco a dizer para você. Eu me considero a pessoa salvo. Por quê? Porque Jesus morreu no meu lugar. Porque Jesus se colocou no meu lugar. Ele pegou toda aquela porcaria que estava em mim e ele chamou para ele, atraiu para ele e levou lá na cruz e lá encerrou. Então Jesus me limpou de tudo aquilo. Por isso eu sou salvo. Porque eu acredito no poder do sacrifício de Cristo, acredito no sangue do Senhor Jesus, o poder que ele tem para me limpar de tudo e qualquer pecado. Então eu me considero salvo, sem medo de errar, porque eu não confio em mim mesmo. Eu confio no Senhor Jesus. É nesse que eu confio, nesse que eu tenho certeza. Mas, no entanto, amados, eu não me considero livre. Não me considero que eu tenho livre-arbítrio para me escolher fazer o que eu quero. Porque quem escolhe o que eu devo de fazer é o Senhor Jesus. É Ele que me comprou com o sangue dele. Não foi eu que me desfiz dos meus pecados, foi o Senhor com o sofrimento dele, com tudo que ele passou. Com o sangue precioso e inocente que ele derramou lá na cruz, lá no Calvário. Individualmente eu falo por mim, mas é por todos aqueles que creem. Você que está vendo esse vídeo, se você crê, você também é um salvo. Tenha certeza disso, não duvide. Porque se duvidar, você está duvidando. Ah, mas eu peco, eu erro. O sangue do Senhor Jesus é maior do que qualquer erro, qualquer pecado. Fica tranquilo com isso. Agora, quanto a ficar dando lugar ao pecado, cuidado com o que pode acontecer com o corpo. É problemático. Mas então, essa parte, como alguém diz, não, o livre-arbítrio, salvo tem livre-arbítrio. Eu digo, não tem, pelo menos eu não tenho. Porque se eu for ter livre-arbítrio, então vou estar me igualando ao meu Senhor. Daí Jesus não é meu Senhor. Daí eu sou um arrogante que estou querendo ser igual ao meu Senhor. Ou até mais. Porque então eu vou estar dizendo, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço até aquilo que o Senhor não quer que faça, que o Senhor não permite, eu vou e faço. Porque eu tenho livre-arbítrio.
Você percebe? Como nós não temos livre-arbítrio. Principalmente o salvo não tem livre-arbítrio. O perdido tem. Porque Jesus não é senhor dele, não é senhor da vida dele. Certo? Ele tem um outro senhor que ele obedece, que é o pecado. Mas também não tem livre-arbítrio porque ele é servo do pecado. Então, aonde que está o livre-arbítrio? Volto a afirmar, amados. Aquela pessoa que é salvo, diz assim, eu sou salvo e tenho livre-arbítrio, Jesus me libertou. Eu conheci a verdade, Jesus me libertou. Bom, Jesus libertou sim do pecado. Mas se você não reconhece que ele é senhor da tua vida, então não adiantou nada. Então você pensa que está liberto, mas não está. Percebe? Você está se igualando a ele, então, portanto, ele não está sendo o senhor da tua vida. Você está desprezando o senhorio de Cristo se acha que tem livre-arbítrio. Agora, se você é aquela pessoa que verdadeiramente tem Jesus como senhor da tua vida, como para mim Jesus é senhor da minha vida, eu não tenho gosto próprio, o meu gosto é descobrir e fazer aquilo que Jesus quer que faça, que ele me determina que eu faça. Não importa se é debaixo de sofrimento ou se é debaixo de alegria, como se diz assim, se é de sol, de chuva, de calor ou de frio. Não interessa. O que interessa é que ele tenha um pouco de satisfação comigo. Que no meu coração haja essa vontade de ser servo de Cristo. Graças a Deus que a gente é servo de Cristo, porque sendo servo de Cristo, amado, Satanás não tem poder para tocar na gente. Agora, aquela pessoa que se acha que tem livre-arbítrio, que pode fazer o que quer, então automaticamente está se tornando servo de Satanás, do pecado, da carne, e aí não adianta nada. Bom, eu falei que ia falar pouco e já falei bastante, falei até demais. Mas ficamos por aqui, amados. Eu acredito que não precisa mais a gente ir mais além, porque o que interessa, o que a palavra de Deus fala, são os textos que nós limos, meditar neles, pedir a orientação do Senhor para uma completa compreensão, né, o Espírito Santo, para nós iluminar, declarar tudo, nos revelar tudo direitinho como é preciso. E é isso, então a gente fica por aqui. Como sempre, amados, a minha gratidão primeiramente a Deus e a minha gratidão aos meus queridos, amados, estimados companheiros e companheiras de estudos bíblicos. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, já fica convite para outros vídeos, você acompanhar a gente. Nós formamos esta família de estudantes da Bíblia. Aqui não tem professor. Professor é o Espírito Santo, professor é o Senhor Jesus. Certo? Aprendemos todos juntos. E isso é bom. Então que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Ore por mim, pela minha família, quando você for fazer a tua oração. E se for da graça do Senhor, nós vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.